E salve Tricolor Paulista, Rick aqui para falar desse jogo, né, entre São Paulo e Primavera. Passamos um certo sufoco aí, mas ganhamos. O que importa é ter ganhado, 2-1 São Paulo. Num jogo em que o mais importante, de fato, era a vitória, rapaziada. Era ganhar. É 3 pontos no campeonato, é entrar na zona de classificação. Pode ser que amanhã, dependendo dos resultados, a gente até saia dessa zona, mas a gente meio que já garante que se ganhar da Ponte Preta, que tá rebaixada, né, tá oficialmente rebaixada agora, o São Paulo se classifica. Então acho que a gente se colocou numa posição bem favorável agora, né, digamos assim, para de fato conseguir se classificar no Campeonato Paulista. Claro que o jogo contra a Ponte é em Campinas, né? Mas a gente se colocou numa posição bem favorável para ganhar aí da Ponte e tranquilizar bastante. Mas vamos falar um pouco desse jogo, né? 2-1 São Paulo. Vamos falar o que aconteceu, por que 2-1, como é que foi esse sufoco, né? De maneira geral, o Crespo, eu sabia que o São Paulo ia mudar algumas coisas na escalação, né? Não era possível que o São Paulo ia manter todo mundo. O São Paulo teve alguns jogos em sequência com o time titular, né? Basicamente. Então, o São Paulo, desde o jogo contra o Palmeiras, né? Jogo no time titular, contra o Flamengo, jogo time titular. Aí agora também jogo como time titular contra o Santos. Aí contra o Santos de novo poupou. Em todos os jogos estava poupando uma ou outra peça, né? Mas sempre com um time com a base de time titular. E aí você olha nesse jogo contra o Primavera e fala, cara, aqui é jogo para ele poupar bastante das peças. E é o que ele escolhe fazer, né? Ele escolhe poupar bastante das peças. Ele escolhe, basicamente, manter a linha de 3 zagueiros, que é a linha que fez a gente, basicamente, chegar tomando poucos gols, conseguir a vitória contra o Flamengo, conseguir a vitória contra o Santos. É como a gente está vindo jogando bem. Porém, o que eu acho é que e o Crespo tá fazendo isso bem na minha concepção, é que quando precisa ele desfaz essa linha de 3 zagueiros e joga a bola. Eu acho que a gente se expõe defensivamente quando ele faz isso, mas quando é necessário, ele simplesmente desmancha e vão pra cima dos caras. Então eu acho que, por mais que ele comece com os 3 zagueiros, eu acho que ele tá mexendo bem. E basicamente o primeiro tempo, eu acho que foi um primeiro tempo bom do São Paulo, né? Ele vem de Rafael no gol, com Ferrarese, Alan Franco e Dória na zaga, então um time mais mexido, o Cedric na lateral direita, na ala direita, né? O Enzo na outra ala, na ala esquerda. O meio-campo com Bobadilha, Marcos Antônio e Lucas. Então, o Lucas titular ali ao lado do. O meio-campo bem leve, né? No fim das contas, porque ninguém de fato tava ali para marcar, né? Não tem um Pablo Maia ou um Danielzinho que marca um pouco mais. E ataque foi de Feirinha e Tapia. Então, de maneira geral, né? O time foi bem mexido, né? Bem mexido. Acho que praticamente só 3 titulares que vinham jogando, que é o Bobadilha, o Marcos Antônio e o Alan Franco. O Rafael também, né? Então 4 titulares. E o Lucas vai ser titular uma hora ou outra. Jogou muito, bela partida do Lucas. E como é que começa esse jogo? Não é normal no vídeo do YouTube, mas esse daqui vocês vão perceber que vai ter alguns cortes, tá? A garganta, pra quem tava em live, percebeu que a garganta tá zoada. Eu tô precisando tomar umas gole d'água aqui, tô precisando tossir. Mas vamos lá. Como é que foi o primeiro tempo desse jogo? Eu acho que o São Paulo começou jogando bem, muito passando pelo Lucas. O Lucas, acho que foi o motor do meio-campo ali, jogou bem, construía as jogadas, ia pra cima. Logo no começo do jogo ele sofre uma falta que o Dória bate, e curiosamente o Dória até bate bem a falta, né? Que a bola desvia na barreira, mas se não desviasse na barreira, eu acho que tinha endereço. O São Paulo tenta algumas jogadas, eu acho que a melhor oportunidade foi com o Tapia, e o Lucas faz toda a jogada novamente, né? Rola pro Tapia, e o Tapia chuta no meio do gol, na mão do goleiro. Mas o São Paulo estava claramente tentando, estava pressionando, estava indo para cima, o Ferreirinha indo bastante para cima. O Ferreirinha ele tem um problema, eu sempre falo em live, cara. Ele é muito bom jogador até ele ter que tomar uma decisão. Ele só toma decisão ruim, mano. Ele chega no último período do campo ali, que ele já driblou 1, driblou 2, ele tá entrando na área. Caraca, ele vai lá e toma uma decisão ruim, velho. Aí ele quer mais um drible, ou ele quer chutar pro gol, aí tem um companheiro muito melhor que ele não toca a bola, ou ele deixa pra tocar a bola muito em cima da área, o zagueiro intercepta. Tipo, se o Feirinha melhorar esse última tomada de decisão aí dele, puta merda, o Feirinha vai jogar muita bola, mas tá difícil ultimamente, ele tem tomado essa última decisão muito errada. Eu acho que em virtude disso a gente perdeu algumas oportunidades. Teve uma bola com o Enzo também, que ele tenta rolar pra trás pra chegada do Tapia, mas ele rola mal, ele escorrega. Enfim, eu acho que a gente tentou, né, no primeiro tempo, até a pausa pra hidratação, acho que a gente tava jogando melhor. E assim, com volume, tava meio que, pô, em algum momento o Lucas vai dar uma arrancada aqui e nós vai ganhar. Nós vai achar um gol aqui e vai ficar tranquilo, né? Era o que tava aparecendo. Mas depois da pausa, teve a questão do jogador ali, o zagueiro do Primavera cair desacordado, que entrou em ambulância, o jogo foi um tempo parado. Depois teve outro jogador que lesionou também, melhoras para os 2 jogadores aí do Primavera. Ruim, né? Triste, um jogador desmaiado, outro com uma lesão que eu acho que foi grave ali na coxa.
Mas isso fez o jogo parar um bom tempo, e acho que isso esfriou o São Paulo. Essas duas coisas foram logo depois da pausa para a água. Eu acho que tudo isso esfriou o São Paulo num dia chuvoso, e o São Paulo não jogou bola no final do primeiro tempo, essa é bem a verdade. O final do primeiro tempo foi bem ruim, a gente veio para intervalo com, nossa, tá difícil isso daqui, a gente precisa mudar alguma coisa. E eu falei no intervalo, eu não sabia como é que o Luciano tava fisicamente, né? Porque saiu notícias aí que ele tinha sentido um desconforto depois do jogo contra o Santos, desse último jogo. Falei, pô, se o Luciano tá com desconforto, não põe o Luciano pra jogar. É melhor que ele fique bem, fique recuperado. Então eu até falei no intervalo, eu colocaria o Luca no lugar do Dória, porque o Dória tinha acabado de levar cartão amarelo, né? Então você tira o zagueiro que tá com cartão amarelo, forma uma linha de 2 zagueiros e coloca o Luca pra mexer no jogo. Você abre o Luca lá pela direita, o Ferreirinha pela esquerda e o Lucas centralizado. Essa era a minha ideia. O Luciano estando em condições, excelente mudança do Crespo, porque ele volta com o Luciano ali, né, fazendo essa função mais de meia, desloca o Lucas lá pra direita, ele tira o Dória, né, obviamente, e o Ferreirinha pela esquerda. Então ele faz exatamente a mesma formação que eu tinha sugerido com peças diferentes. E o São Paulo melhora, eu acho que tem uma leve melhora. Mas ainda assim o São Paulo não estava achando gol, ainda não estava trabalhando a bola da melhor forma. E eu acho que muito disso era por uma falta de movimentação no meio campo. Eu acho o Bobadilha, isso é ambíguo, né? Porque a galera normalmente não gosta tanto, mas eu acho o Bobadilha um bom jogador. Porém, eu acho que ele precisa jogar numa posição diferente do que ele estava hoje. Hoje ele estava um pouco mais recuado e aí ele é meio lento. Ele é melhor um pouco mais perto da área, na minha concepção. E aí o Danielzinho era uma excelente opção, o Tapia estava morto em campo, então nisso que o Tapia estava morto em campo, colocar o Caleri também era uma excelente ideia, e é exatamente o que o Crespo faz, ele tira o Bobadilha que estava morto, tira o Tapia, coloca o Caleri, ele já chama, né, na verdade, ele não chega nem a colocar, ele chama esses jogadores para melhorar e pro São Paulo ir pra cima, só que aí num lance que, cara, para mim é só infelicidade, sabe? O cara ficou um pouco sozinho na entrada da área, ficou, mas ele deu um bom drible de corpo no Luciano e etc. Mas, cara, ele chuta com a perna ruim, de fora da área, chuta todo torto, a bola ia, pô, toda rolando ali, mascada, eu acho que a bola ia até pra fora, mas a gente dá azar, que a bola desvia no Ferrarese e a bola entra no meio do gol, porque o Rafael já tava se deslocando ali pra direita. Então a gente dá um azar do cacete, leva 1-0. Mano, pra mim é muito azar, tá? Não é falha do Rafael, não é falha do Ferrarese. É azar, pô. O Ferrarese tá na frente, ele tenta bloquear o chute. Só que o chute bate em uma das pernas dele, passa no meio das pernas e mata o Rafael. Enfim, pra mim não é falha de ninguém ali, não. No máximo falha do Luciano, mas nem falha do Luciano eu achei. Porque, enfim, o Luciano não é um marcador. Enfim, não acho que é falha de alguém ali, não. Se dá pra citar a falha de alguém, né? Eu acho que antes ali o Rafael tinha feito uma boa defesa, o Primavera tinha chegado com certo perigo. Esse é o ponto de quando o São Paulo desmancha os 3 zagueiros, ele fica um pouco mais exposto e o Enzo tava subindo pra cacete, né? Então tava uma avenida nas costas do Enzo. Mas é normal também, o São Paulo precisava do resultado, a gente acaba tomando esse gol, e aí assim que a gente toma esse gol, as alterações são feitas, né, já estavam programadas para serem feitas, só que tipo, a gente precisa fazer um gol mais rápido, né, a gente precisa seguir aqui. E aí o que basicamente o Crespo faz, né? Ele coloca esses dois, o São Paulo já melhora no jogo, já começa a ir um pouco pra cima, mas o Cedric era um ponto morto do ataque, cara. O Cedric, pô, não tava fazendo nada, ele não tava ajudando na defesa, não tava ajudando no ataque, o Cedric tava um ponto morto. E aí ele coloca o Lucas Samon pra jogar. E eu acho que aqui ele vai muito bem, tá? Em colocar o Lucas Samon. Eu acho que o Lucas Samon entra junto com o Lucas, se eu não me engano. E aí eu acho que o Lucas Samon, principalmente, na primeira oportunidade dele, o Luciano recebe uma bola, lança o Caleri, que o juiz tinha dado até impedimento, né? Mas no fim das contas deu pra ver ali no VAR que eles estavam na mesma linha. O Caleri sai na corrida e ele cruza. E eu acho que o Caleri cruzou um pouquinho mais forte do que ele queria. Só que aí que entra o Lucas Samon. Se fosse o Cedric nunca ia estar ali onde o Lucas Samon tava. O Lucas Samon entra no fundo, bem na linha de fundo quase, dá um toque rolando essa bola pra trás, a bola cai no pé do Danielzinho, que inteligentemente só escora pro Lucas, o Lucas já chuta ali de bate-pronto, São Paulo empata o jogo em 1-1, numa assim, a briga do Lucas Samon merece ser dita aqui, excelente briga ali dele no mínimo, tá? Aí ele briga ali, beleza, a gente consegue empatar o jogo, e eu falei, vamos virar, a gente precisa virar esse jogo aqui, pra chegar na 8ª colocação. E logo na sequência, acho que não demorou muito, o Luciano faz uma boa tabela ali com o Lucas, ele fica um pouco, ele tenta fazer uma tabela com o Caleri dentro da área, e nisso que ele vai correr pra dentro da área, cara, assim, quem fala que o pênalti é mandrake ou qualquer coisa é um completo maluco, porque o zagueiro do Primavera simplesmente deixa o cotovelo no nariz do Luciano, dentro da área. Pra mim, honestamente, tá? Esse cotovelo é totalmente antinatural, foi uma agressão, e pra mim a expulsão tinha que ser direta, tinha que ser vermelho direto.
mas o juiz não vê isso, né? Ele chama o VAR chama o juiz, que marca o pênalti corretamente, mas ele dá o amarelo. Acabou que não fez tanta diferença porque o cara já tinha amarelo, então ele leva o segundo amarelo e é expulso. Mas assim, pra mim aquele lance era pra expulsão direta, inclusive, tá? Pra mim é uma clara agressão, é uma cotovelada no meio do nariz do Luciano. E aí, pênalti pro São Paulo, Caleri vai bater, Caleri guarda ali, dá aquele medo, né? Porque o São Paulo não tem nenhum exímio batedor de pênalti, mas o Caleri bate bem, faz o gol. Pênalti bem batido é o pênalti que entra. E depois disso, acho que o São Paulo controla muito bem o jogo, tá? Muito bem o jogo. São Paulo fica com mais posse de bola, começa a rodar a bola. Eu acho que o São Paulo vai muito, muito bem, de verdade. Acho que o São Paulo consegue rodar muito bem. No finalzinho do jogo, ainda coloca o Pedro Ferreira para jogar uns minutinhos, que entra bem também, toca a bola tranquilo, faz a dele no lugar do Lucas. Então o Lucas realmente entrou junto com o Lucas Ramon. A gente pôde fazer 6 substituições, porque como o cara desmaiou ali em campo, ambos os times ganharam uma alteração a mais, né? Então a gente fez essas 6 alterações, acho que o Crespo mexeu muito bem no time. Escalar, eu acho que ele escalou que dava a partir do planejamento dele, que era poupar vários atletas nesse jogo, e o mais importante é que ele saiu com 2-1. É bem verdade que no final do jogo o Luca perde uma bola ali, e é o que eu falo do Enzo, às vezes o Enzo sobe demais, ele tenta dar um bote lá em cima, em momentos que não precisa. Ele precisa tomar cuidado com isso. A gente já tomou um gol, e hoje nas costas dele, quem tava fechando as costas dele era o Luca, porque ele não tava ali, aí o Luca perde a disputa de bola, o Alan Franco escorrega, o cara bate de esquerda, e o Rafael faz uma baita defesa que garante resultado, então assim... acabou, né? Fim de jogo, acho que o São Paulo poderia ter feito até mais. São Paulo, no começo do primeiro tempo, pra mim, foi melhor. Toma um gol que pra mim é um puta gol cagado, não tem o que ser dito. Foi um puta gol cagado, no chute de esquerda que desvia, a bola entra no meio do gol, não tem o que ser dito. Então, assim, os 3 pontos vieram, o São Paulo buscou a vitória, mostrou poder de reação de novo. 3 vitórias nos últimos 3 jogos no Morumbi. Inclusive, né, essas 3 vitórias nos últimos 3 jogos, o São Paulo joga de novo contra o Morumbi no Grêmio, então espero que o torcedor consiga comparecer, né, sei que esse jogo de quarta-feira, 9h30 é meio complicado, mas o São Paulo precisa de apoio do torcedor, jogo importante novamente, pra gente seguir ali, pontuando nesse início de Campeonato Brasileiro, que é muito importante, o Grêmio vem numa boa fase, né, acabou de fazer um jogo meio maluco, mas que goleou o Botafogo ali por 5-3, então acho que... missão cumprida, cara. O que tem pra falar desse jogo contra o Primavera é missão cumprida. O São Paulo fez o que fez, ganhou, e é isso. E, trazendo aqui novidade, né? A gente criou o canal no Discord, o pessoal tá lá resenhando no Discord, pra gente conseguir conversar por texto, né? Pra conseguir ter um controle, pra ninguém se ofender, pra ninguém fazer nenhuma cagada. Vai ter o canal no Discord, vai ter novidades que eu vou postar lá no Discord, não vou falar aqui no vídeo, mas vai ter umas coisinhas lá no Discord bacana. Se quiser entrar no Discord... o link tá no meu perfil aqui no YouTube também, tá? Tem o link ali do Linktree, que tem todas as minhas redes sociais, inclusive o Discord. Pode entrar à vontade. E quem me seguir lá na Kik, ou for fã do TikTok, for do fã-clube lá no TikTok, vai poder ter acesso a umas coisas especiais aí. Então entre no Discord, que toda vez que acabar o jogo de São Paulo vai ter a bola do jogo. Então vai ter os melhores ali, né? Os melhores... jogadores do jogo, o craque do jogo e o bagre do jogo. Hoje o craque do jogo eleito lá no canal do Discord, o canal acabou concordando com a eleição da FPF, né, da federação. Lucas foi eleito o craque do jogo e o bagre do jogo, acho que não podia ser diferente hoje, foi o Cedric. Puta que partidinha sofrida do Cedric. Acho que o Ferreirinha também nessa última decisão foi ruim, mas ele tava driblando bem, né? Mas o Lucas ganhou com 100% dos votos e o Cedric aí ele teve 2 votos que não foram pra ele, mas o Cedric ganha aí o bagre do jogo, enquanto o craque do jogo foi Lucas Moura, e merecidíssimo, né? Acho que o Lucas tá ganhando cada vez mais espaço, tá ganhando cada vez mais constância, cada vez mais ritmo, e o Lucas vai ser muito importante pra gente essa temporada. Queria fazer só uma menção honrosa ao Luciano, tá? Ele que começa a jogada do primeiro gol dando um lançamento pro Caleri, e ele que sofre o pênalti, então acho que cabe aqui a menção honrosa pro Luciano também, de craque do jogo. Mas é isso. Ganhando da Ponte Preta, a gente tá classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista, o que é importante, né? Principalmente pensando em Copa do Brasil, que a gente ganha a vaga ali para a Copa do Brasil se a gente chegar na semi. Vambora, vamos ver quem a gente enfrenta, não vamos escolher adversário. Vamos ganhar da Ponte Preta domingo que vem, que é importante. E é isso. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar aquele joinha, de dar aquela moral. A voz tá estranha, tô meio rouco aí, mas obrigado por todo mundo que colou na live. Cola no canal no Discord lá também pra gente resenhar. Tamo junto demais, aquele abraço e vamos São Paulo!